Olá, eu sou a professora Andréia Mesacasa e vou ensinar para vocês um tingimento com urucum. Para isso vamos precisar dos seguintes materiais: 80 gramas de urucum em grãos, 2 colheres de sopa de sal de cozinha, barbante 100% algodão para fazer as amarrações nos tecidos, 300 ml de álcool. Os tecidos que eu vou utilizar são a meia malha branca e o algodão cru, ambos 100% algodão. Aqui vou utilizar a quantidade de mais ou menos 30 centímetros de cada tecido. Além disso, vamos precisar de uma tesoura, colher de madeira e uma panela de alumínio. Antes de iniciarmos o tingimento com urucum, é preciso preparar o extrato. Para isso, vamos precisar de 300 ml de álcool mais as 80 gramas do urucum. Deixamos os dois ingredientes em um recipiente por aproximadamente 24 horas. Em seguida, devemos coar essa substância e acrescentar na panela de alumínio com mais 5 litros d'água. A partir daí, então, deixamos essa substância em fogo alto por aproximadamente 30 minutos. Eu já preparei previamente os tecidos que vão ser utilizados no tingimento. No algodão cru, fiz algumas amarrações em diagonal, utilizando o barbante 100% algodão, e outra amarração no centro. Essas amarrações vão resultar em listras e círculo. Na meia malha, também fiz 2 amarrações em diagonal e outra no centro, que vão resultar em listras. É muito importante utilizar um barbante de composição 100% algodão e também, quando forem fazer essas amarrações, elas precisam ser bem justas, para que o corante não penetre nos locais onde o tecido foi amarrado. Agora eu vou molhar esses tecidos e deixá-los umedecidos para depois inseri-los na panela com o urucum e a água. Após a substância ficar em fogo alto por 30 minutos, já podemos inserir os tecidos. Eles já estão úmidos e assim podemos dar continuidade ao tingimento. Aqui então está o algodão cru. E a meia malha. Lembrando que aqui nessa panela, além do extrato do urucum, também foi acrescentado a quantidade de 2 colheres de sopa de sal para fixação do corante nos tecidos. Então agora nós vamos deixar novamente por mais 30 minutos em fogo alto os tecidos, dando continuidade então ao tingimento com urucum. Estamos nos aproximando do final do tingimento e eu quero mostrar para vocês como estão os tecidos na panela. Então vocês observem que eles já adquiriram a cor do urucum, que é esse tom de laranja. Então vamos deixar aqui até finalizar mais 4 minutos e em seguida eu vou tirar esses tecidos e colocá-los na água para fazer o enxágue. Agora eu vou fazer a retirada dos tecidos da panela com o corante do urucum.
Vamos usar luvas porque a panela está bastante quente e transportar esses tecidos para o enxágue. Com a ajuda da colher, então vamos colocar esses tecidos aqui na água. Aqui temos os tecidos após o enxágue. E agora, então, eu vou tirar as amarrações com a tesoura e após esse procedimento vou colocá-los ao sol para secar. Agora eu vou apresentar para vocês o resultado final do tingimento com urucum. Esse aqui, então, é o algodão cru, que foi tingido com urucum. Ele ficou aqui com os detalhes da amarração, que foi feita em diagonal e também em círculo, aqui no centro. E aqui temos a meia malha, que também foi tingida com urucum, com a formação de listras. Então, esse foi o tingimento com urucum. Podemos observar que as cores obtidas são bastante suaves também, o que é natural quando a gente trabalha com esse tipo de elemento. Bom, urucum é o nome popular. Na verdade, o nome científico é Bixa orellana. Bom, ele é um produto que vem sendo utilizado há muito tempo, desde o período pré-colombiano. E a sua semente, ela tem origem nas Américas. Então, é um produto oriundo das Américas. E nós temos, o que se utiliza do urucum é a semente. Bom, a semente possui o arilo ou pericarpo. Ele constitui 10% do peso total da semente. Bom, daí nós podemos extrair os corantes, como a bixina, a norbixina e carotenoides. Bom, nós temos alguns métodos de extração. O método mais comum é a extração manual, onde pode-se usar um pilão e, pelo atrito do pistilo do pilão, nós obtemos a semente moída, onde o corante está inserido. Temos também a extração por solvente. Na real, utiliza-se um solvente alcalino, e você faz a imersão da semente no solvente e depois, por arraste de vapor, você faz a extração do elemento corante e logo após faz a separação do solvente com o corante. Temos também extração mecânica ou extração por atrito. E uma das formas é a extração por um cilindro de bolas, onde você insere o corante ou a semente no interior deste cilindro com algumas bolas e através do giro desse cilindro você consegue atritar e fazer a extração do corante. Bom, aplicação do corante de urucum na indústria de alimentos. Primeiramente, comumente nós podemos observar
que a salsicha ela tem apresentação de duas formas comercialmente. A cor natural, que ela tem uma tonalidade rósea, por questões de reações, formando o nitroso hemocromo com o nitrato e nitrito, e também tem a coloração alaranjada ou avermelhada. E aí ela recebeu uma tintura com o corante de urucum. O componente é a norbixina, que foi extraída lá do método alcalino. Também pode ser utilizada no tingimento de queijos, como o queijo prato, no tingimento de margarinas, em gelados, como sorvetes e picolés, para colorir snacks e também para produzir molhos. Bom, um dos métodos de extração mecânica para nós obtermos o colorífero, também conhecido comumente como coloral, primeiramente nós pegamos ou apanhamos a semente, adicionamos num pequeno pilão ou também num produto de laboratório chamado grau, ou um equipamento de laboratório chamado grau, adicionamos sal, farinha de milho, óleo vegetal e através do atrito mecânico nós obtemos o coloral popularmente conhecido. Uma curiosidade, por que coloral? Bom, na época do descobrimento do Brasil, os portugueses não conheciam o urucum, já que, como falamos, ele é oriundo das Américas. Então, para ter um nome que identificasse na linguagem portuguesa, eles copiaram o nome de um corante que eles produziam lá em Portugal com um pimentão. Então, como tinha uma similaridade de cor, passou a se chamar coloral. Até os dias de hoje utiliza-se essa denominação aí. Aplicação na indústria farmacêutica e cosmética. Ora, nós sabíamos ou conhecíamos apenas o coloral para fazer molhos, porém, ele possui uma ampla utilização na indústria farmacêutica ou como medicamento. Ele tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação analgésica, expectorante, antitérmico, ou seja, baixa temperatura, cicatrizante através do uso de pomadas, e é interessante chamar a atenção que essas pomadas utilizadas hoje com o corante de urucum, elas têm um poder assim como tem alguns corticoides. Mas a vantagem que temos é que ela não tem efeitos colaterais como os corticoides comuns, assim como retenção de líquidos. Ela possui carotenoides, como já falamos, por consequência, provitamina A e vitamina E. Também ela é um coadjuvante no combate ao câncer, segundo pesquisas mais recentes. Pode ser utilizada como repelente de insetos e também um dado importante, ela tem uma duração de 4 horas, já que os repelentes comuns eles têm apenas 2 horas de duração. Também pode ser utilizado para tingir sabonetes, como bronzeadores. Acho que é interessante lembrar que existem produtos onde o corante de urucum é usado para fazer o bronzeamento. E é uma curiosidade também, porque alguns de vocês podem ter já utilizado as sementes de urucum imersa em óleo, e utilizado como corante, como bronzeador. Então, nós fizemos uma utilização para demonstrar para vocês com todos os elementos que falamos nas conversas anteriores. Então, na conversa de hoje, no produto de hoje que a gente fez, nós fabricamos um pão trançado e utilizamos então o corante de urucum, utilizamos a cúrcuma ou açafrão e utilizamos também nozes. Fizemos então 3 receitas
para obter um pão único trançado. Então, os ingredientes basicamente ou básicos são iguais, ou seja, usamos 150 gramas de farinha de trigo, 85 de água potável, de preferência refrigerada, principalmente se o dia estiver muito quente, 3 gramas de fermento biológico seco, 3 gramas de sal, 3 gramas de açúcar, 6 gramas de gordura. Para o corante de açafrão, usamos 2 gramas de açafrão em pó. Com relação à receita com nozes, o único elemento que mudou foi a substituição das 2 gramas de açafrão por 10 gramas de noz pecan. E a terceira receita, que é com urucum, também o elemento que foi substituído é tanto o açafrão quanto a noz pecan pelo coloral, ou seja, por 4 gramas de coloral. Bom, para preparar este produto, primeiro nós misturamos os ingredientes secos, adicionamos a gordura e a água e adicionamos o corante previamente dissolvido em água. É interessante que nós utilizamos parte da água, então precisa ser descontado. Então, no caso das massas com nozes, elas foram cortadas em pequenos pedaços e deixado à parte. Bom, depois foram feita a mistura até obter uma massa homogênea, ficou em repouso por 30 minutos, a massa foi cilindrada. Se acaso alguém que for fazer a receita não possuir cilindro, pode fazer a mistura manualmente, só que tem que fazer um tempo maior por conta da diferença entre a cilindragem e o amassamento manual. A seguir, na porção de nozes, nós adicionamos na massa as nozes. Tendo os 3 produtos prontos, nós elaboramos a trança. Logo depois, ela foi colocada em forma de pão previamente untada, com gordura, pode ser óleo, pode ser gordura animal. Deixamos fermentar por aproximadamente 1 hora, a temperatura ambiente. Logo após, o produto foi assado a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Retiramos ele da forma e logo a seguir deixamos resfriar. Então, agora nós temos aí as formas dos pães com os diferentes corantes. Então, temos aí o corante de urucum, que ele é levemente avermelhado, o açafrão, que é um alaranjado ou amarelo ocre, e a parte branca, que tem algumas protuberâncias, que é a parte que continha nozes. E logo após ele foi cilindrado ou foi esticado para fazer a trança. Depois realizamos a trança, colocamos na forma untada, deixamos um tempo de fermentação durante 1 hora, promovemos o assamento e logo a seguir a desenformagem e resfriamento. Bom, assim nós terminamos de apresentar o terceiro ciclo, que é o urucum. Gostaríamos de agradecer a professora Andréa Miyazakasa, idealizadora do projeto, ao Instituto Federal por oportunizar a realização desse projeto, a professora Valéria por auxiliar nos trabalhos. Muito obrigado.